E agora vamos com mais informação, vamos falar agora sobre saúde. É hora do quadro Fala Doutor. Roda a vinheta, produção. Olha, hoje o assunto do quadro Fala Doutor é sobre câncer de boca, que são tumores malignos que acometem a boca e parte da garganta. Pode se desenvolver nos lábios, na língua, no céu da boca, gengiva, amígdala e glândulas salivares. Ao vivo eu estou recebendo mestre em odontologia e também especialista em implantes dentários, o doutor Edmo Matheus aqui no estúdio. Ele que chegou bem cedinho, madrugou hoje para estar aqui participando com a gente. Bom dia, obrigado pela presença. Bom dia, Tamires. Bom dia a todos que nos assistem. Mais uma vez, obrigado por estar aqui. A gente que agradece você ter aceitado o nosso convite para falar sobre o câncer de boca. É importante a gente trazer esse alerta e tudo começa pela higienização oral, né, doutor? Isso, Tamires. O papel do dentista, né, é fundamental nesse momento para que ele possa avaliar suas condições bucais. Mas para que ele possa avaliar realmente, é preciso que o paciente esteja no consultório dentário, né, tenha essa assistência. Então, a ida ao dentista para lhe orientar sobre higienização e sobre todos os cuidados que você deve ter, não só com relação ao câncer, é necessário que você tenha essa rotina, né, para ir ao dentista fazer essa avaliação. Uma frequência, né? Uma frequência de ida ao dentista, isso é importante para acompanhar a sua saúde oral. Vamos à participação, então, da população aqui no telão do Balanço Geral, a equipe soltando a participação. Bom dia. Bom dia, meu nome é Marcos Correia. Gostaria de saber que quem fuma tem mais pretensão de ter câncer na boca. Essa é uma dúvida interessante. Com certeza, né? O tabagismo, ele é um grande potencial, né, para o câncer de boca e para outros tipos de tumores malignos, né, e a gente precisa ficar vigilante quanto a isso. A gente precisa saber também que o câncer de boca acomete os homens maiores de 40 anos, né, e que, de fato, fazem algum tipo de uso de tabaco ou de bebidas em extremo. Esses fatores de risco que a gente conhece para todos os tipos de câncer. Existe um tempo, por exemplo, depois de 5 anos que a pessoa fuma, o risco aumenta? Existe essa periodicidade em que se tem um aumento do risco para o câncer de boca? Ano passado, alguns estudos mostraram que, independente do uso da rotina, né, basta um cigarro por dia para você já ter riscos não só com relação ao câncer, como cardiovasculares também. Então, não vai ter quantidade e nem tempo de uso seguros no uso do cigarro. Vamos a mais participações hoje com o doutor Edmo Matheus aqui no estúdio. Bom dia. Bom dia, meu nome é José Edivaldo dos Santos. Eu gostaria de saber qual é o tratamento para o câncer de boca. Boa. O câncer de boca, na fase inicial, né, ele tem um tratamento cirúrgico também, normalmente, né? Primeiro se faz uma biópsia, a depender do tipo de câncer e da aparência dessa lesão. Ele vai ter uma biópsia que remove toda a lesão, normalmente, né? E ali vai se examinar se tem algum tipo de célula que esteja se diferenciando de forma diferente, assim, que ele tenha um crescimento anormal, né? Então, vai passar muito pelo dentista e quando em estágios mais avançados, precisa passar por especialidades médicas também. É importante. Como perceber esse estágio avançado? Quais são os sintomas que ficam visíveis e evidentes? O primeiro sintoma vai ser um sintoma, assim, normalmente sem dor. Primeiro, aquelas feridas que não cicatrizam com mais de 15 dias, né? Então, se você tem uma ferida que sangra, que por vezes incomoda, uma lesão na boca que não está cicatrizando, então você deve procurar o seu dentista em princípio, tá? E os estados mais avançados, já existe uma dificuldade de deglutição, de fala, na movimentação da língua pode doer também, a depender do estágio e da localização desse tumor. E aí a gente já vai ter um diagnóstico clínico muito mais preciso, né? É claro que todos os diagnósticos vão ser feitos a partir de um exame histopatológico. Tem uma pergunta aqui chegando pelo WhatsApp do Balanço Geral. Lembrando que você pode participar. A interatividade aqui no Balanço Geral é em tempo real. Então, você que está na capital ou no interior, quer participar, quer tirar sua dúvida, envia sua pergunta para o 996520105 e na mensagem lembre de dizer seu nome, sobrenome e a cidade onde você mora. E muita gente já interagindo pelo Zap do BG. Um telespectador pergunta assim: as aftas, ela tem relação
com o câncer de boca, com qual frequência a aparição das aftas pode ser preocupante? Não, as aftas não são lesões pré-malignas, né? A gente tem algumas lesões pré-malignas, como o papiloma, que é o HPV, né? Mas a afta, por si só, não vai ter nenhum tipo de diferenciação num câncer bucal. As aftas elas precisam ser tratadas de forma só clínica mesmo, né? E não vai ter nenhum tipo de interação nesse sentido, não. Nós estamos colocando na tela do Balanço Geral algumas imagens que demonstram o que? A prevenção, a ida ao dentista, essa análise feita pelo profissional que pode, além de tratar a higiene bucal, prevenir mau hálito, prevenir diversos problemas, prevenir inclusive a perda de dentes, né? O câncer de boca. Ele pode chegar a isso, doutor, de a pessoa realmente perder a habilitação oral? Claro, sim. Os tumores, eles não têm parâmetro de crescimento. Então, se a pessoa tem um tumor há muito tempo, ele vai acometer todos os tecidos orais, incluindo dentes, né? Incluindo o osso, incluindo os tecidos moles, né? Pode ser realmente deformante. A gente acaba perdendo muito material biológico, né? E estrutura da face mesmo. Ok. Tem mais uma pergunta aqui. A população participando no telão do Balanço Geral. Bom dia. Bom dia, meu nome é Jonas França. Eu gostaria de saber em quanto tempo a gente deve ir ao dentista. Eu sempre falo que, assim, todo mundo fala de 6 meses, né? Mas lembrou, vá. Porque a gente sempre tem a nossa rotina, sempre tem nossas ocupações. E a ida ao dentista, ela precisa estar em um tipo de prioridade mesmo, né? Então, de 6 meses é o ideal. Qualquer problema que esteja no seu estágio inicial, visto hoje, em 6 meses, vai ser um parâmetro para o dentista, para ele avaliar e para não crescer tanto esse problema, né? Então, de 6 meses é o suficiente. A frequência, então, a cada 6 meses, ir ao dentista. A última pergunta, mais participação aqui da população. Bom dia. Olá, bom dia. Meu nome é José Gomes. Eu gostaria de fazer a pergunta: quais os sintomas do câncer de boca? Isso. Muitas vezes os sintomas são inexistentes. A gente vai ter algum sinal clínico, né? Uma ferida de bordas altas, sem dor, pode ser um sinal, sim. Mas, como eu já tinha falado, algumas vezes esse estágio já se passou, né? E você vai ter dor. Pode aparecer dor, né? Num estágio mais avançado. E aí, alguma ferida que não cicatrize. Aí você precisa mesmo procurar o seu dentista. Uhum. Doutor Edmo, agora, quem te acompanha nas redes sociais sabe que você é especialista em estética, faz muito bem um trabalho de lentes de contatos. Agora, uma pergunta que surge procedimentos estéticos mal feitos podem provocar câncer de boca? Não, diretamente, assim, para elucidar esse assunto, não vai provocar câncer de boca. Agora, a gente tem muitos problemas com relação a trabalhos mal executados ou que não tiveram um acompanhamento adequado durante o processo, né? Algumas regiões elas precisam ser muito bem preservadas. Então, alguns acontecimentos muito ruins, assim, do ponto de vista de infecções, né, de problemas de gengiva, normalmente, podem acontecer em trabalhos que não foram muito bem executados ou que deixaram para trás algum tipo de problema já existente no paciente, como uma doença periodontal avançada, por exemplo. Uhum. Doutor, a gente quer agradecer a sua participação aqui no Balanço Geral, esclarecendo, trazendo realmente informações relevantes e lembrando a todo mundo de casa, frequência para ir ao dentista a cada 6 meses. Muito obrigada. Obrigadão, Tamires.